Bom dia para você, boa tarde para você ou boa noite para você. Você não sabe, você pode estar ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, ou assistindo a gente agora no YouTube. E a gente também não sabe porque a gente falou na semana passada que ia ser uma coisa diferente hoje, né? E eu tô aqui em Nova Petrópolis agora, são exatamente 13 horas e 10 minutos. E o Daniel Escola tá onde, Daniel? Nos revele onde é que você está. Estou em Roma, na Itália. Aqui são 5 horas a mais. Então são 6h10. 6h10, praticamente escurecendo aí já em Roma. Sim, escurecendo. É, olha aí, pessoal. Embora não seja inverno, tá? É Ainda outono. não. É outono. Isso. Outono. O Outono inverno no só Rio começa Grande. quando o nosso verão começa. Aí no Brasil. Exatamente. Então a gente vai começando esse Crônicas da Máfia especial, porque é a nossa primeira conexão internacional. Temos aí então Daniel Escola Justamente diretamente no da país de Itália. onde surgiu a máfia, né? Exatamente, acho que é o. Olha, eu acho que desses nossos 6 episódios, esse é o mais espetacular, porque a gente está falando com um dos nossos integrantes aí no berço da máfia, né? O berço de muita coisa, inclusive da nossa imigração italiana, que faz parte aqui do nosso Rio Grande do Sul. E para você que está assistindo em outro lugar do Brasil, pode estar assistindo aí em São Paulo, Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar mesmo, até sei lá, em Amazonas você vai conhecer alguém que é de uma outra região aí onde teve imigração italiana, porque ela foi muito grande. E a primeira coisa que eu vou perguntar para o Daniel Escola, porque olha, repercutiu de uma forma bastante grande aqui no nosso Rio Grande do Sul, foi ele ter encontrado uma das figuras mais ilustres, ilustríssimas aí do mundo. Queira você seja religioso ou não, essa pessoa é ilustríssima. O Papa Francisco. E eu tenho que falar aqui porque é uma coisa bastante minha. O meu tema do TCC foi o Papa Francisco, porque enquanto o Daniel Scola estava lá, através aí da RBS cobrindo o conclave, eu Isso. fiz o meu TCC sobre como foi a chegada do Papa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aquele foi o meu Uhum. foco do TCC. Então também foi o Papa Francisco. Então, escola, como é que é estar perto do Papa Francisco? Cara, é fantástico. Foi a primeira vez que eu beijei a mão de um homem. Nada conta, tá? Mas foi a primeira vez que eu beijei a mão de uma pessoa. E foi logo o Papa. Esse encontro não aconteceu por acaso, porém, na hora em que nós nos encontramos, foi tudo por acaso para ele. Porque lá em 2013, começo lá, tá? Eu cheguei em Roma para cobrir para a RBS o conclave do Papa, o conclave que escolheria o novo Papa, porque o Bento XVI havia renunciado. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui e tinha uma possibilidade de um cardeal brasileiro ser eleito, Dom de Lucerna. Só que os cardeais não davam entrevista. Aí, o que o repórter faz? Se aproxima de pessoas que convivem com os cardeais. E eu me aproximei de um padre brasileiro, Padre Antônio Meisser. O Padre Antônio era nada mais, nada menos do que o motorista dos cardeais. Ele morava no Colégio Pio Brasileiro, aqui em Roma. Os cardeais estavam hospedados lá, 3 cardeais dos 5. E todos os dias o Padre Antônio pegava uma van e trazia para cá, para a cidade de Vaticano, os cardeais. Nesse trajeto, eles conversavam. E o Padre Antônio é uma espécie de informante. O que esses caras conversam? Era o que eu queria saber.
E aí eu desenvolvi uma amizade com o Padre Antônio. Tanto que, quando o Papa foi anunciado ali na frente da Basílica de São Pedro, o Padre Antônio estava do meu lado. Aquela noite, foi uma noite, tá? Dia 13 de março de 2013. Já não era mais inverno, porém chovia e fazia muito frio aqui em Roma. Acho que uns 4 ou 5 graus no máximo, e chovia. Só que a praça de São Pedro estava lotada. E aí, quando eu cheguei aqui, uns dias antes, eu comprei um cartaz com as fotos e os nomes dos cardeais. Todos, eram mais de 100 na época, 112, mais precisamente. Porque eu queria gravar os nomes, pelo menos, e os rostos, para entender. E no canto desse cartaz tinha a foto e o nome do cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, que não era uma aposta. Aí tu vê como o conclave é, de fato, uma política muito interna da igreja. Quando saiu a fumaça branca da Capela Sistina, era sinal que o Papa havia sido escolhido. Entre a Capela Sistina e a sacada da Basílica de São Pedro, foram mais ou menos uns 15 minutos. Ali naquele intervalo se criou muita expectativa. A única torcida organizada na Praça de São Pedro era para o brasileiro. Então tinha padres e freiras enrolados nas bandeiras do Brasil, ou na bandeira do Brasil. Quando ele apareceu, eu simplesmente não acreditei. O Papa não era brasileiro, era argentino. Por isso que eu disse com efusividade, o Papa é argentino. O que eu estava dizendo ali? Não é brasileiro, não é outra nacionalidade, ele é argentino. Daí, 10 anos depois, ou seja, ontem, 10 anos e 7 meses depois, eu estava aqui em Roma e fiz contato com o Padre Antônio. Aí o Padre Antônio, agora, ele trabalha no Vaticano. Ele trabalha no serviço de tradução portuguesa. Aí ele me convidou para fazer um tour fora do roteiro turístico. E eu visitei o Banco do Vaticano, o Palácio Apostólico, a Capela Sistina por fora. Por dentro estava cheio de turista. Vários locais assim que me marcaram, sabe? Por exemplo, Palácio Apostólico, onde o Papa faz a missa do Ângelus, todo domingo ao meio-dia. É da janelinha, da segunda janela do último andar, da esquerda para a direita. Ali todos os papas moraram ali, menos o Papa Francisco. Ele mora na Casa de Santa Marta, que é ali no Vaticano, que é do outro lado da praça. Mas eu já explico por que ele mora lá. Aí visitei tudo isso, peguei o elevador, fui no banheiro, visitei os afrescos do Rafael, os mapas antigos, todo prédio que é muito grande, né, muito extenso. Daí, aí tem uma coisa de máfia que é interessante. Olha aí, entramos na máfia. Quando eu estava visitando os afrescos do Rafael, como nós sabemos, o Rafael era um artista do Renascimento. Então ele pintou esses afrescos no século XV. Mais recentemente, em 1944, esses afrescos tiveram que ser restaurados. Não o essencial, mas o entorno do afresco. 1944. E o restaurador era um italiano inconformado com o Mussolini
Ele não assinou a obra, ele simplesmente fez no meio de umas flores que ele pintou, no canto de uma janela, ele escreveu assim, Morte Mussolini. Um ano depois, o Mussolini foi morto em Milão, que fica a 2 horas e meia daqui, de Roma, para o norte. E tem a famosa foto, aquela do Mussolini morto, pendurado, de cabeça para baixo, e a mulher ao lado dele não é a esposa dele, é a amante dele, Claretta Olha aí. Petac. Poxa. Uma última coisa aqui sobre máfia em relação à Itália, tá? Não mencione máfia aqui. Na Itália, esse tema é um tabu. As pessoas não gostam de falar sobre máfia. Por quê? Porque a máfia ainda é muito presente aqui. Em vários setores. Ela atua fazendo ataques terroristas, e mortes e enfim, tudo que a máfia ainda existe e opera fortemente aqui. Como a gente Então conhece não é em, bom como a gente conhece em filmes, como a gente conhece em livros, isso. né? Tu continua tudo Aqui é a vida mesma real. coisa. Isso. Aqui é vida real. Claro que aos poucos, ela está sendo asfixiada, mas ainda não é totalmente, ela não parou de existir. Ainda é uma célula do Ela é crime como, organizado muito firme, né, aí na Itália. ela é como uma facção criminosa. Tu tira o topo, o de baixo acende. Tira o cara que acendeu, o de baixo acende. E assim vai. É uma sucessão de pessoas para garantir que a máfia continue funcionando. E aqui na Itália ela funciona ainda, ela é muito atual, ela continua operando. Aliás, a máfia lançou uma dúvida sobre as pessoas. Elas não sabem se existe a máfia quando alguém está cobrando propina ou não. Então, nessa dúvida, as pessoas simplesmente, ou quem opera coisas importantes, de certa forma se rende a isso. Porque, claro, ela não quer se envolver, ela não quer desrespeitar a máfia. Aí é uma. É uma. Tá louco, é inacreditável. Né? Inacreditável, né? Assustador, né? Assustador. As pessoas assim têm. É que se a gente colocar num patamar assim nossos, né, numa micro-região aqui do Brasil, se existisse um crime organizado como esse, as pessoas têm a tendência, obviamente, a baixar um pouco a crista para esse tipo de coisa, né? A gente estava falando uma época aqui sobre facções, né? Acho que foi nosso segundo episódio que a gente falou aqui sobre esse assunto um pouco mais assim, mais a fundo e tal. E a gente sabe como é que acontece em São Paulo, como é que acontece até mesmo em Porto Alegre, quando você está num local onde há essas facções, né? Você acaba se Sim. rendendo e abaixa a crista, tem que aceitar aquilo ali, porque a capaz de, se você ir falar para a polícia, pode ter um policial ali que seja da facção, e aí você acaba deixando a sua É a família. dúvida, É a é a dúvida. dúvida. Pode ser que não sofra você, mas vai sofrer a sua família. Alguém pode sofrer até mesmo o teu negócio, né? Que daí seria um crime à Hum. propriedade, que é um pouco menos, mas se ele tira teu ganha-pão, não tem como tu sustentar tua família. Então é um assunto bem delicado, né? Aí eu vou voltar lá para o que aconteceu ontem. No final dessa visita, o padre Antônio me convidou para jantar na Casa Santa Marta, lá onde mora o Papa. Aí nós jantamos, comemos pasta e feijão. Daqui a pouco o Papa entra.
E eu continuei estático, sem ter reação nenhuma. Porque é a ordem do padre Antônio para não reagir. Confesso que eu não consegui mais comer. Eu fiquei tão angustiado, tão ansioso, porque a via de repórter é fogo, né? Ela tá É. sempre aqui, não adianta. É, então, quando chega uma autoridade, fica extasiado, assim, então acho que, puxa, vem aqui só para isso e a pessoa pode falar a qualquer momento, tá? Tem que estar sempre preparado. Aí o que aconteceu? Eu terminei de comer antes e peguei umas coisas que eu trouxe para o Papa e para ser abençoados, dei a volta no restaurante e esperei do lado de fora. Esperei alguns minutos ali, e o Padre Antônio. Daqui a pouco se abre a porta, sai o Papa Francisco de andador e, claro, vestido de branco, né? Aí eu fui ali o abordar. Então, ao abordar, o Padre Antônio mediou essa conversa. E eu falei inglês e também falei em português, porque ele compreende muito bem português, inglês, italiano, espanhol, francês. Ele é um poliglota, papa. E aí primeiro de tudo, o padre Antônio explicou o que tinha acontecido comigo. Que eu tinha passado por um câncer, sou jornalista, mas estou vivo, aquela coisa toda. Aí o padre me abençoou, ele disse assim, Deus te abençoe, muita polenta, né? Disse, aí o que eu fiz? Eu dei um pacote de erva mate para o Papa e um folheto, um panfleto com fotos de Porto Alegre. E pedi que ele abençoasse as fotos da minha família. O que ele fez. E foi embora. Eu acho que tudo isso não durou 3 minutos. Só que pela primeira vez não era uma entrevista e eu estava realmente tocado com aquilo. Estava nervoso. Porque eu nunca imaginava que aquela pessoa que apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, eu iria o reencontrar 10 anos depois e dar a ele um presente, ser abençoado pelo Papa. Então, vocês se cuidem, que um dos integrantes desse podcast, desse YouTube aqui, tem a bênção do Papa Francisco. Não que eu possa tudo, tá? Mas, caramba, Mas, é, é, é sem palavras, eu acho, assim, acho que eu ficaria na não. mesma situação, porque, Eu fiquei tão ansioso, Fernando, que quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei aqui no hotel onde eu estou, eu estava tão nervoso que eu só fui pegar no sono às 2 horas da manhã. tu deve De hoje de manhã ficar acordei muito. Não, o relembrando e relembrando e relembrando, que né? eu deixei de fazer, o que deixei de dizer, como poderia ter sido. Nunca é perfeito, né? Não. Sempre tinha o programa para dizer algumas coisas e não fala nada. Ou fala, deixa de falar coisas importantes. Então, eu acho que eu tenho que ser mais incisivo, eu diria assim. Porém, nada deu errado. Tudo deu certo. Isso é o mais importante. Bah, acho que é uma experiência, assim, que não. É uma experiência que nem todas as pessoas vão ter, obviamente. Eu acho que é uma experiência única. Ah, nossa, eu também, assim, tenho. Eu, não, eu sou católico, né? Crismado, comunhão, crisma, batizado na Igreja Católica.
E essa é a pessoa mais icônica para mim, né? Sim, Na minha concepção, tanto jornalística quanto de pessoa, é a presença mais forte dentro da religião hoje é o Papa, né? Você pode com pegar certeza. outras religiões, até mesmo cristãos, assim, não tem algo tão icônico, porque há toda uma tradição, há toda uma história, e a gente já falou aqui, né, sobre um dos papas lá atrás, lá da Renascença, e é uma coisa que é contínua, que continua e que é muito difícil que vá desaparecer, assim como às vezes um rei de algum país, por exemplo, a Inglaterra, né, que já tem reinado há tanto tempo. Então, você encontrar uma pessoa que carrega esse nome, né, deve ser uma coisa inacreditável, assim, né? É uma por mais assim que a gente saiba, né? A gente saiba de um jeito metódico e racional. Ah, é uma pessoa de carne e osso. É, mas uma coisa é você ver de longe, ouvir a missa dele na Praça São Pedro, que já é uma baita de uma. Deve ser Eu de uma estava lá emoção domingo, muito. tá? Exatamente, deve ser uma emoção muito grande. Mas você chegar, ver a pessoa ao vivo ali na tua frente, falar com ele, mesmo Complementar. cumprimentar, ah, tem toda uma simbologia que eu acho que uma aura que vai além do que a gente pode assim interpretar como eu tô fazendo contigo. Tu teve essa experiência e eu só tô aqui como um entrevistador, vamos dizer assim. Então eu tenho zero noção do que é estar diante do Papa. Cara, que Que experiência legal. maravilhosa que deve ter sido, assim. E entra aqui no nosso papo porque, cara, é Itália, e a Itália a gente sabe que que tem tudo a ver aí com a gente, com a nossa cultura aqui, brasileira, inclusive até porque nós somos um dos países, se não ainda acredito que ainda é, o país mais católico do mundo, com o maior número de católicos, ainda é o Brasil. Se é que não reduziu um pouco agora, né, nos últimos anos. Mas eu lembro que até a época do conclave e da Jornada da Juventude que teve no Rio de Janeiro, era o país mais católico do mundo, né? Então, Né? vale essa ressalva. Deixa eu te contar uma coisa. A gente prometeu falar de Segunda Guerra e é uma máfia, né? Isso. Mas hoje o programa tá por ti. Hoje o programa tá por ti. Tá, então deixa eu contar uma outra historinha sobre a Segunda Guerra. Aqui em Roma houve um bombardeio dos aliados. Quem eram os aliados? Estados Unidos, Inglaterra e alguma coisa de França contra o eixo do mal. Alemanha, Itália e Japão. E os aliados bombardearam o Vaticano. Lançaram 5 bombas no Vaticano. Inclusive, um dos prédios ainda carrega marcas daquele bombardeio. No Palácio Apostólico havia os arquivos do Vaticano. O Papa, na época, mandou fazer cavar, fazer uma escavação subterrânea, construção de 3 pavimentos no subsolo para esconder esses arquivos. Esconder não, protegê-los das bombas. E eu visitei isso ontem. Então, não foram os nazistas nem os próprios italianos que bombardearam Roma, foram os aliados, porque os aliados queriam derrotar o eixo do mal. E o eixo do mal estava também na Itália. E esses lugares ainda carregam marcas dessa guerra.
Então, a Segunda Guerra foi, de fato, muito, muito ruim para todo mundo, inclusive o chamado fogo amigo. O que é o fogo amigo? É quando a própria Nação a atira contra tua a própria própria nação. isso, exatamente. E aí nós temos aí em todos esses países do eixo, né? Principalmente na França, existia a resistência, né? A resist- É que a França foi dividida, né? Foi dividida, e numa crueldade muito grande por essa divisão. Se tinha ali um governo em Paris e outro E o governo investir. em Vichy. E, é Que uma. investir era o Petain e a França era do De Gaulle. Isso, exatamente. Inclusive, houve a invasão do dia D, né? A invasão da Normandia, o dia D. E aí, quando os aliados chegaram em Paris, eles foram saudados pelos franceses. Ali eles conhecem aquilo como Libération, que foi quando a França foi liberada pelos aliados, derrotando os nazistas. Como esses índios presos, a Liberação foi um movimento que eles apelidaram naquela vez quando os soldados aliados entraram em Paris. Exatamente. Até já faz 2 finais de semana aí, Band of Brothers, que é dos Pá, paraquedistas, parte sério. né? Muito bom assistir duas séries ali da HBO que são sobre a Segunda Guerra, do Pacific e Band of Que é Brothers. a continuação, né? Isso aí. E, e aí ele parte Só ali na. o elenco do Pacífico é diferente, Isso, mas os diretores são os mesmos. isso. A produção é do Steven Spielberg e do Tom Hanks. Só, né? Só isso. Isso aí. Só E isso. isso é isso. E vários atores do Band of Brothers estão, inclusive, no Boardwalk Empire, né? E são hoje Sim, atores bem conhecidos. E eles fazem exatamente aquele contraponto do filme Resgate do Soldado Ryan. Enquanto no Resgate do Soldado Ryan eles estão invadindo a Normandia, no Band of Brothers eles são os paraquedistas, né? Então eles estão é fazendo isso. aquela limpeza de dentro para fora, né? De dentro da França em direção ao mar, enquanto no Resgate do Ryan eles estão fazendo o curso inverso. E nesse curso aí, agora voltando um pouco para a Itália, os aliados, né, começaram essa incursão na Itália por baixo, pela Sicília, Sim. né, invadindo as ilhas. Inclusive com participação dos brasileiros, né? Exatamente, que é ali a FEB, né, que é a Força Sim, Expedicionária os Brasileira. pracinhas da FEB. Isso. E ali a maior batalha, acho que ali da Montese, é, acho que foi Monte Castelo, né? Monte Castelo. Que foi a batalha mais sangrenta assim dessa incursão. E dizem que lá na Sicília houve ajuda dos mafiosos em prol dos aliados, né? Algo que dizem ser comprovados, porque os mafiosos não eram de acordo com a lei fascista, não vinha a calhar para eles, vamos dizer assim. Impressionante como o Mussolini se rendeu ao Hitler, né? Muito, demais, demais. Contra tudo e contra todas as previsões, o Mussolini se rendeu ao Hitler. O Hitler mandava no Mussolini. E olha que o Mussolini é um sujeito irascível, horrível, tanto que terminou morto, né? Exato. Aliás, o Mussolini era anticlerical. Ele odiava a igreja.
Porém, foi durante o governo Mussolini que foi assinado o Tratado de Latrão, reconhecendo a igreja. Era uma maneira de pacificar a Itália. Mas, de fato, o fascismo e a máfia ainda estão presentes aqui. Mais a máfia do que o fascismo. Tu vê que coisa, pá, que coisa inacreditável, Saudosistas né? são sempre aí, né? É, estão sempre aí. É que são, é que se a gente parar e analisar assim a história ela é cíclica, né? É inacreditável. Ela é cíclica. Então, volta e meia vão voltar outras políticas assim que a gente tem como abismais, né? Que, bah, já morreu, não sei o que. Cara, a história ela é cíclica. Né? A gente teve agora, a gente passou por pandemia. Cara, pandemia já teve. Fazia muito tempo que não tinha, né? Guerras agora nós estamos tendo duas guerras. Fazia tempo que não tinha. Vai ter de novo. Aí a gente fica abismado. Nossa, nessa época agora que a gente vê um período de paz muito grande nesse século XX, né? Pós Segunda Guerra e início do século XXI. E a gente sabe que esse tipo de coisa retorna. E trazendo ali da Segunda Guerra, é inacreditável ali, tu falou, né, que o Hitler mandava no Mussolini. Tanto que o Mussolini, ele não tinha, parecia que ele não tinha tanto poder, porque toda hora era ajuntamentos ou agrupamentos dos alemães que vinham para defender territórios que deveriam ter sido conquistados pela Itália, principalmente no norte da África. Porque a Itália invadiu a Etiópia e Isso. eles não conseguiam lidar bem com a Etiópia. Daí tiveram que pedir ajuda dos nazistas. Também a Itália tomou a Grécia. E aí tiveram que vir os nazistas também ajudar. Por isso que se fala muito que os nazistas tomaram a Grécia. Só que quem invadiu primeiro foram os italianos. Então, se não fosse a ajuda dos nazistas, provavelmente os italianos teriam sido derrotados muito antes. É verdade. É verdade. Ah, eu vou te fazer uma outra pergunta. Como é que tá aí em Roma? Claro. Muita igreja? Uhum. E eu acho que é a cidade do mundo que mais tem igrejas. É incrível, né? Roma. Aliás, a Roma, quanto mais tu anda, mais tu visita, mais tu quer visitar. Porque sempre tem uma coisa interessante que surge. Por exemplo, hoje eu fui visitar um local onde eu já tinha ido antes e agora vi com outros olhos. Tive um outro entendimento sobre isso. E é sempre assim, não adianta. Ah, que legal. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar, né, a Itália. Pretendo um dia visitar, até pelo meu lado italiano aí, que é o que eu tenho, principalmente as cidades do norte. E claro que Roma é um dos locais que a gente sempre quer visitar pela Nike. história, Sabe pelo qual é o Vaticano. apelido de Roma? O apelido de Roma é Cidade Eterna. É, né? Porque Foi uma das primeiras nem no Império Romano não conseguiram destruir Roma por inteiro. nem Império Romano. Olha que Império Romano fez coisas. É Eu vou verdade. te dar um exemplo, tá? O Império Romano nasceu antes de Cristo e hoje eu fui visitar mais uma vez, pela quinta vez, o Coliseu. E toda vez que eu vou, é uma diferença enorme entre o que eu sei e a relação que eu faço com a história e com Roma. Ah, que
coisa. Ali acabaram de destruir, agora vai ter outra coisa, ele vai ter uma escavação, não sei, estava em obras hoje. Mas perto do Coliseu, na avenida que leva ao Coliseu, tinha um mapa da evolução do Império Romano e evolução do fascismo. Então, o Império Romano começava só com a Itália, e aí no segundo mapa já era metade da Europa, no terceiro mapa era metade da África, e no último mapa era o auge do Império Romano e a decadência do Império Romano. Ao mesmo tempo também tinha um mapa do fascismo, a evolução do fascismo. Começou na Itália, se alastrou pelo país, né, a Itália, porque o Mussolini era da Emília-Romana, Emília-Romanha, Predápio era a cidade dele. Aí ele tem a famosa marcha sobre Roma, que nada mais é do que o fascismo, é considerado um momento que o fascismo foi fundado. Porque Benito Mussolini trouxe os fascistas para cá, os camisas pretas, e marcharam sobre Roma. Isso é considerado a Marcha de Roma, o momento em que o fascismo foi inventado. E ali surgiu o Partido Fascista, que depois, alguns anos depois, passou a dominar a Itália. E em 1875 começou a imigração italiana. E por que muita gente foi para o Brasil? Porque a promessa era de terra de fartura. E aqui na Itália, o povo imigrante era miserável. Os escolas, por exemplo, eram miseráveis. E aí tinha uma promessa do rei brasileiro, português na verdade, mas que morava no Brasil, de levar essa população para uma terra prometida. Só que quando eles chegaram lá, eles caíram na real. Não era a terra prometida. Eles tinham que explorar uma terra, plantar e aí sim conquistar o seu espaço. Por isso que aqui, inclusive, as porções de comida são bem pequenas. Sim, porque na época de escassez, a comida foi reduzida. É um dos reflexos daquela época. Então não se iluda. Aqui não tem pratos de estivador. Não tem prato cheio. Aqui o processo é bem pequeno. mas são mais saborosos, né? São mais saborosos, A são mais comida elaborados. aqui é muito boa. Se come muito bem em Roma, tá? Olha aí, ó. Pra você que quer ir pra Roma, agora já tá dando as dicas aí, ó. Nosso querido Daniel Escola já tá dando as dicas. Daniel, estamos chegando Tem no mais, tá? final. Pode falar então. Não, eu tenho mais ao longo dos próximos episódios, eu vou dizer, eu vou contar. Ah, então tá beleza. A gente tá finalizando aqui o nosso timing do nosso Crônicas da Tá. Máfia de hoje. A gente fez um apanhado aí, mas principalmente acho que a primeira parte ali foi com certeza a mais interessante, porque tratou de algo inédito. Inédito, né? Eu duvido que o Fernando vá conseguir essa bênção aí, talvez não desse Papa, talvez do próximo, né? Mas eu Olha, e foi por duvido. acaso, hein? É. Que É bom, a não, pessoa certa no lugar certo. isso acho que é o mais interessante, né? Porque não foi nada planejado, Deus quis que isso acontecesse, né? Literalmente, Uhum. Deus quis que isso acontecesse. Daniel, olha aqui a nossa primeira ponte aérea aí de Nova Petrópolis e Roma para todo o Brasil aqui. Agradeço a disponibilidade, porque eu sei que tu tá de férias, né? Então Isso, mas já. não tem problema. Pode encher o saco, né? Quando for fazer o programa, pode encher o Pode, saco. pode. Prazer é meu. Tá certo.
Pessoal, a gente vai terminando o nosso episódio 6 aqui do Crônicas da Máfia, agradecendo a vocês que fazem o nosso podcast todas as quintas-feiras. A gente vai ficando por aqui. Eu aqui de Nova Petrópolis e o Daniel Escola aí de Roma. Até a próxima. Tchau.